Oiê! Hoje a gente vai falar sobre animação. Antes de falar um pouco sobre os princípios da animação, sobre os tipos de animação, eu queria dizer pra vocês que a animação é uma das poucas coisas, assim, uma das poucas atividades, né, que a gente faz que de fato usa a nossa parte sensitiva, de emoção, né, de você sentir a cena, de você se colocar no lugar da personagem, e a parte técnica, a parte de medição, né, de você pensar, puxa, quantos quadros eu vou ter que pôr aqui, e sentir em que espaçamentos você vai ter que pôr, sentir não, né, e pensar em que espaçamentos você vai ter que pôr. Então, a animação é uma atividade que puxa muito essas duas vertentes que a gente tem, tanto a lógica quanto a emocional, porque seu personagem precisa passar emoção, mas você não consegue fazer isso sem a técnica. Então, é uma atividade muito rica nesse sentido. E aí, antes da gente falar dos fundamentos, eu queria passar uma curiosidade, porque muita gente ainda tem dúvida dos tipos de animação, né? Puxa, o que é a animação tradicional, o que é o cutout, o que é o CG, o 3D tem diferença, meu Deus, ou rotoscopia, né? Muitos tipos. Enfim, eu queria muito deixar claro os, talvez, 4 principais tipos de animação que existem. Claro, existem outras formas de animar e, enfim, outras vertentes que partem dessas, né? Mas esses são os 4, digamos assim, principais, né? Que a gente vê nos filmes de animação e enfim. O primeiro deles, que eu vou falar, é o que eu tô usando pra fazer o Quasar, a animação tradicional 2D. Como funciona a animação tradicional 2D? Quando a gente tem uma animação ou um filme, enfim, ele costuma funcionar com 24 fotogramas ou frames por segundo. O que significa isso? Significa que numa animação tradicional, você vai desenhar 24 desenhos do seu personagem para fazer 1 segundo de animação, no full animation. Quando a gente trabalha com quadros sequenciais, você faz um quadro aqui, faz um quadro aqui, faz um quadro aqui, aqui, e aí quando você coloca isso em sequência bem rápido, você gera movimento, você gera fluidez. E o mais interessante disso é que existe uma média de quadros por segundo que nosso cérebro interpreta como movimento. Porque tem aquelas animações toscas que você vê, né? Tá, pá, pam, pum. E aí, assim, muito pouco. Você tem que colocar mais frames para que aquilo realmente se torne uma movimentação, né? E 24 frames, 24 desenhos por segundo costuma ser o ideal. Claro, 24 frames por segundo é o que a gente chama de full animation. É aquela animação by one. É quando você anima todos os quadros. Muitas animações, muitos filmes e curtas, enfim, acabam usando o by two. By two já é uma animação mais econômica. By two significa dividir o número de frames por 2. Ou seja, a cada segundo você vai ter 12 frames. Funciona perfeitamente. Em alguns casos não, mas funciona muito bem. Inclusive, algumas cenas do Quasar eu animei by two. E funcionou perfeitamente, depois eu vou mostrar pra vocês. E aí, a partir do by two, você pode economizar 1000 vezes na animação, né? Fazendo by 3, by 4, by 5, by 6, enfim. Um grande exemplo pra mim das animações econômicas e que, assim, usam a animação tradicional até hoje, né? São os animes, as animações japonesas. Os caras fazem by 3, parece a coisa mais fluida do mundo. Às vezes você faz um full animation e não fica tão fluido quanto o by 3 deles. Porque eles são muito bons na parte de movimentação e de como posicionar o personagem de forma a dar movimento. A gente vai falar disso nos fundamentos. Às vezes, você trabalhar bem a shape do seu personagem, a forma do seu personagem, é melhor do que fazer 1 milhão de quadros. Um outro tipo de animação que já é mais usado nos cartoons, nas séries animadas, é o cutout. A animação cutout lembra muito a animação tradicional porque ela também é feita com desenhos. Ela também é 2D. Só que o processo de produção dela é diferente. Como funciona a animação cutout? Você faz o desenho lá do seu personagem e aí você pega partes dele e movimenta na tela. Cutout vem das animações em papel, em que você de fato recortava os membros do personagem e movimentava eles na câmera. E aí eles faziam, né? Tchá, tchá. Uma animação mais antiga que fazia isso muito bem são os Flintstones. Putz, eles eram cutout. Eles tinham um banco de acetatos de partes dos personagens que eles iam lá, por exemplo, vão pegar o braço do Fred dando um joinha
E aí a gente vai colocar nessa cena, eles iam lá, cadê o braço do Fred fazendo joinha, pega o braço do Fred fazendo joinha, encaixa lá e mexe o braço do Fred fazendo joinha. Essencialmente assim, e eles tiveram muito sucesso, principalmente por conta do design da animação. E hoje em dia, a animação cutout é o que há na produção de cartoons. Então assim, a gente tem uma série de exemplos que usam cutout. Porque é prático. E assim, muitas vezes bem mais econômico do que uma animação tradicional ou full animation, que demanda muito mais tempo de produção e técnica, enfim. Um outro tipo de animação é a animação 3D, que a gente viu a Pixar, né, trazer para o mundo da animação, assim, com a tecnologia, a modelagem 3D no computador. Então essa animação 3D, também chamada de CG, né, computação gráfica, ela é feita com base em modelagem, então o artista ele modela o personagem, não é mais um desenho que é animado, mas essencialmente acontece assim, você cria o seu personagem em 3D, em 3 dimensões, e a partir disso você vai selecionando pontos e vai animando as expressões do seu personagem. E aí a gente vai pro quarto tipo de animação, que é stop motion, o amor de muitos. Stop motion dá muito trabalho, mas é lindo. O que é o stop motion? É quando você cria um cenário real, pega uma mesa e faz um personagem, um bonequinho, e você coloca ele naquela mesa e vai movimentando ele de pouquinho em pouquinho, e cada vez que você movimenta ele, você tira uma foto. Movimenta, tira uma foto, movimenta, tira uma foto. E depois você junta essas fotos, 24 fotos em um segundo, e forma a movimentação do seu personagem. Sensacional. Laika faz isso de forma excelente. E um outro exemplo muito bom é o Tim Burton. E aí outro tipo de animação, que muitas vezes é usado como base para se fazer outras, é a rotoscopia. Como funciona a rotoscopia? Essencialmente você filma alguém realizando uma ação. Então, por exemplo, você filma uma dançarina e depois você pega aquela filmagem, vai em cada um dos frames e desenha em cima deles. Então, a bailarina vai fazendo assim, por exemplo, você vai lá e desenha em cima dos quadros que fazem a movimentação dela. Só que o problema é que muitas vezes a rotoscopia acaba com um aspecto muito duro, muito rígido, sabe? E diferente da animação, quando você pega assim, eu vou animar uma pessoa pulando, né? E aí saltando. E aí você faz aquilo a partir da sua cabeça, do seu sensorial, de coisas que você já observou, e acaba ficando tão mais fluido e parece contraditório. Porque na rotoscopia você pega uma imagem real e você passa o tracejado por cima, né? O desenho por cima. E por que isso acontece? Porque na animação tradicional, quando você faz a mesma coisa da rotoscopia, ela fica mais fluida do que a rotoscopia. É o que a gente vai ver agora, os fundamentos da animação.